ele chamava Fórum Aracaju com Lei. Ele dizia uma coisa interessante: eu não preciso criar mais lei. Aqui tem muita lei criada que não está em uso, que não se efetivou, que não se concretizou, porque aí o parlamento perde. Porque a gente vive do debate político, da discussão, do embate, e está todo mundo nesse momento querendo sempre agradar. O cidadão pega fogo, sai na briga, se brincar, sai na mão pelo candidato a prefeito dele contra o prefeito do outro, o governador de um contra o governador do outro, o presidente nem se fala nessa eleição aí. Mas essa mesma pessoa que é apaixonada desse jeito, se brincar, ela sequer lembra em quem ela votou para deputado federal, para deputado estadual. Mas o Rogério não é do PT e não votou a favor do orçamento secreto do Bolsonaro. E eu estou dizendo isso de um lugar de alguém que votou no Rogério. Quando chega perto de uma eleição, eu não posso perder de jeito nenhum. Muitos pedem empréstimo agiota, milionários. Eu fico pensando, meu Deus, se esse cara perder essa eleição, como é que ele vai pagar isso? Eu tenho um lado. Meu lado é o lado do PSB, meu lado é o lado da esquerda. Ponto. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e esta é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria, media training e capacitação. Hoje tenho o prazer de receber aqui na casa o vereador por Aracaju, Elber Batalha Filho. Aliás, o pai de Elber Batalha, né? O homônimo Elber Batalha, foi vereador por Aracaju por alguns anos, aliás, um político histórico do PSB, Sim. sergipano, sempre ligado aos Valadares. Foi senador da República por um curto período e também secretário de Estado. Elber Batalha Filho seguiu aí os passos do pai. Claro, não foi senador ainda, acredito, né? Mas deve ter um sonho aí guardado. Vamos saber disso dele, de saber isso aqui na nossa conversa. E Elber tem feito um trabalho muito bacana na Câmara Municipal de Aracaju. Foi algumas vezes aí candidato. Elegeu-se 4 vezes, na verdade, o último mandato dele está sendo, último aspas, né? O atual mandato dele está sendo agora, ele assumiu meses atrás, depois que houve uma recontagem de votos pelo Tribunal Superior Eleitoral, retirando os vereadores Sávio de Vardo da Lotérica e Fábio Meirelles, não por culpa deles, diga-se de passagem, mas por uma ação deliberada do partido ao qual eles eram filiados, que acabou gerando uma pena, uma punição para ambos, porque o partido descumpriu a cota reservada às mulheres, colocando mulheres laranjas para serem candidatas. Aliás, esse é um assunto extremamente sério. Vamos lá, nosso entrevistado é advogado por formação, é defensor público do Estado desde 2004 e, como eu falei, é vereador por Aracaju com um mandato bastante destacado. É sempre muito bem-vindo e é muito bom sempre conversar com ele pela forma como ele se comporta, não só como político, mas também como cidadão. Agora sim, seja muito bem-vindo, Elber Batalha. Obrigado, Kátia. É um prazer estar aqui. Um abraço a todos os seus espectadores, né? Seja aqui nesse primeiro momento no Instagram, seja no YouTube, no Spotify. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Já era seguidor aí do Casa de Sopapo e estava naquela expectativa. Quando é que ela vai me chamar? Chegou a hora, vamos ter uma conversa boa aí e esclarecer dúvidas, tocar em assuntos apimentados, que eu tenho certeza que você gosta dessas provocações. Mas vamos lá, estamos aqui para isso. A política é feita de provocação, diga-se de passagem, né? De boas pimentas, né? E de bons sopapos também, né? Exato. Vamos nessa. Muito bem. Quero começar perguntando para você como é que começa. Você começa a sua vida, você migra para a vida política a partir de um movimento estudantil. É isso? Exato. Mais especificamente, Kátia, foi o seguinte. Eu sou de origem bem humilde, sou do Siqueira Campos, me criei na Travessa Oliveira, ali no cruzamento da Rua Bahia com Alagoas. Estudei em escola pública a minha vida inteira. Estudei nos colégios Augusto Franco, no Colégio Santos Dumont e no Costa Silva, né, que hoje é professor Paulo Costa, mas todo mundo chama de Costão. E minha primeira faculdade foi de História, licenciatura em História na Universidade Federal de Sergipe. Depois eu passei no vestibular da UNIT, em Direito, e me graduei em Direito na UNIT. Na verdade, a política chegou na minha vida. Meu pai já era vereador há 3 mandatos e, curiosamente, em 2004,
2003, finalzinho de 2003, início do ano de 2004, houve um concurso do Tribunal de Justiça, não sei se você se recorda, na gestão do falecido desembargador Pascoal Nabuco, que era o presidente do tribunal na época, e eu descobri que existia uma grande fraude envolvendo o concurso. Os gabaritos tinham sido distribuídos para algumas pessoas ligadas à presidência do Tribunal de Justiça, e eu entrei com ação popular, pedindo a anulação desse concurso, depois de muita luta, muita resinga, eles diziam que não era verdade o que eu dizia, e nós tivemos uma luta que demorou quase um ano no judiciário daqui, que meio que arquivou, porque todos os juízes se julgavam suspeitos de julgação, porque eram subordinados do desembargador que fez o concurso. Sim. Todos se julgaram suspeitos. Um processo normal que a Constituição estabelece é que esse processo fosse remetido para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E o então presidente arquivou o processo, engavetou. E aí eu fui procurar uma legitimidade para que eu levasse isso via Justiça Federal. E aí foi aí que eu tive a ajuda da OAB, do Conselho Federal da OAB aqui em Sergipe. A OAB, por ser uma autarquia de competência federal, abraçou a causa, nós assinamos juntos, conseguimos que o processo fosse julgado no primeiro momento aqui. Na época, o doutor Paulo Guedes, que hoje é desembargador federal em São Paulo, era procurador da República aqui em Sergipe. O Ministério Público encampou a nossa ação também, e o doutor Edmilson Pimenta deu uma liminar suspendendo o concurso. Eles recorreram para Recife, que é o TRF da 5ª Região. Nós conseguimos ganhar em Recife a manutenção da liminar, e aí quando eles viram que ia perder, o tribunal resolveu anular o concurso e fazer um novo concurso. E aí foi curioso, meu pai não tinha interesse de ser mais candidato, e quando a vereador, pelo menos, né, foi candidato depois a outras situações, e quando se fez uma pesquisa para ver os nomes, meu nome, por conta disso, eram muitos jovens envolvidos no concurso que tinham naquela possibilidade de emprego, a primeira oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, e aí meu nome aparecia com uma boa projeção, com aceitação, era muito lembrado pelas pessoas. E aí, internamente, eu já era advogado do PSB na época, e meu pai sedimentou a decisão: olha, o candidato vai ser você, eu não vou ser mais candidato, não. E eu fui e deu certo. E até hoje estou por aqui no 4º mandato, com interrupções aí, passei 4 anos sendo governador do saudoso Marcelo, sendo secretário de Estado do saudoso governador Marcelo Deda, fui secretário de Turismo do Marcelo Deda, e secretário de Cultura por 2 anos, do ex-governador Jackson Barreto. Muito bem. Então você já começa a vida metendo a mão no vespeiro. Isso. Eu gosto de confusão. Embora não seja esse perfil de tanta confusão. Você é muito mais de paz, é muito mais apaziguador de complexidade, né? De problema. Né? É porque as pessoas, às vezes, associam você questionar as coisas a você brigar. Sim. Né? Às vezes, sim. Até eu lembro quando a gestão passada, um jornalista ligado à prefeitura me apelidou de Fala Mansa, porque eu falo assim, de forma tranquila. Sim. Mas eu não preciso, para mostrar coisas erradas que vocês estão fazendo, gritar, não. Basta o argumento ter força. Quem grita muito é porque o argumento não tem a consistência necessária e tenta impor pelo grito. Perfeito. Elber, eu queria perguntar uma coisa. Você é uma figura acessível. Quem lhe conhece sabe que você é extremamente acessível, mas você não é aquela figura populista, aquela figura que fica batendo no ombro, falando o que as pessoas querem ouvir só para agradar, muito menos político. As pessoas compreendem bem esse seu perfil, essa sua performance política? Em certo ponto, eu sei que eu perco alguma coisa política nesse viés da política mais popular, porque pelo fato de eu procurar ser muito correto nas minhas posições e não enganar, isso não causa uma boa aceitação. Por exemplo, essa polêmica agora que está ocorrendo dos taxistas, dos modais de transporte de Aracaju, dos táxis de lotação. No dia da votação eu votei a favor, mas eu fiz questão de dizer, olha, isso aqui não vai resolver nada. Se o prefeito não quiser instalar, ele não vai instalar e pronto. Por quê? Porque a instalação de um novo modal de transporte público depende da criação de permissões públicas. E criar permissões públicas é competência exclusiva do Executivo. E a minha preocupação, às vezes você fala isso e pode parecer para a pessoa que está ouvindo, poxa, ele não quer me ajudar. Sim. Mas no fundo, a minha preocupação era exatamente o contrário. É porque eu senti que eles estavam tendo uma sensação de que daquele dia ali, a vida deles estava solucionada. E não era essa a realidade, tanto que está aí essa confusão toda ainda.
e vai depender de várias outras tratativas para que esse serviço seja instalado ou não, que eu acredito que não é o interesse do prefeito instalar. Sim. E essa sua postura, na verdade, para quem entende que a verdade ela é necessária e faz sentido, tudo bem. Mas para quem gosta daquela figura que ajeita, passa a mão, diz, não, tudo bem, vou fazer o máximo, vou ajudar, vou resolver. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? É, Então, esse estilo, as pessoas, uma parte aí compreende, ok? Mas uma outra parte sai com essa sensação de que o vereador Elba Batalha não deu muita importância, né? Tem é, essa percepção. Como é que aí você lida com isso? olha, procurando ter muita tranquilidade. Isso já me afetou mais, Kátia, no passado. Eu lembro de um episódio que uma vez entrei num restaurante e já até não existe mais, é um restaurante que era ali onde é hoje o Sal e Brasa, era um restaurante mais antigo. E Sim. eu entrei e o pessoal de uma mesa lá me interpelou: vereador, parabéns pelo trabalho. Eu parei, fiquei de pé na mesa ao lado, os cumprimentei, agradeci, mas era um dos poucos momentos de lazer que eu tinha com minha companheira e fui lá para a mesa sentar para jantar com ela. No outro dia, uma das pessoas que estavam lá encontraram com meu pai na banca de Roberto, ali do Imperador, e disse: olha, eu gosto muito do mandato do seu filho, mas eu acho ele um pouco frio. Ele não sentou-se à mesa com a gente, não tomou um uísque conosco e tal. Eu disse: meu pai me comentou assim: meu pai, era um momento de lazer meu. Eu parei ainda, 5 minutos de pé ao lado, cumprimentei, agradeci, me coloquei à disposição. Mas ainda esse perfil populista do político, daquela caricatura do político populista, meio fanfarrão, meio barulhento, entusiasta, assim, dessa coisa, ainda é muito forte na cabeça da população. Graças Agora eu a não consigo fazer Deus isso está não, porque eu acabando. fico falso. Se eu fizer isso, eu sou meio falso, sabe? Aí vai ser pior, vai ser pior. E graças a Deus que essa figura do fanfarrão está acabando. As pessoas têm gostado menos, né? Isso é Tá muito bom. diminuindo, já foi mais Já forte isso. foi mais forte. Quem não lembra de Jackson Barreto, né? Indo nas casas das pessoas, tirando a tampinha da panela, experimentando a comida e as pessoas achando o máximo aquilo. Exatamente. Né? É, Então, é isso. Elber, no seu quarto mandato, agora que você está assumiu recentemente, não tem muito sim, tempo, 2 meses. como falei no início, em função da recontagem de votos que acabou tirando do parlamento 2 vereadores, Sálvio de Vardo da Lotérica e Fábio Meirelles. Aliás, quero mandar um abraço para ele, que eles acompanham sempre a Casa do Seu Papo, ele é Ítala, viu? E você está nesse mandato agora. Qual é o maior desafio e quais são as suas prioridades? Olha, continuar o trabalho que eu sempre tive, defendendo as mesmas bandeiras e, sobretudo, sendo fiscalizador. A Sim, população, você disse uma coisa muito interessante na abertura aí. A função do vereador, a capacidade, a competência legislativa do vereador, ela é muito limitada. O vereador não pode criar projeto que gere despesa para o município, o vereador não pode criar projeto que diminua a receita, e aí vai. A função legislativa, ela é essencialmente fiscalizadora. Por sim. exemplo, em tantos e tantos anos de mandato, eu consegui fazer alguns projetos significativos que influenciaram efetivamente na vida das pessoas. Porque a grande maioria, ou o prefeito veta, e não estou falando do atual prefeito, todo prefeito veta, Sim. ou os outros têm um efeito transverso. Por exemplo, um projeto meu que deu muito resultado à época, a proibição de cobrar estacionamento de shopping em faculdades. Até então não se cobrava no shopping center do estacionamento, por uma lei nossa, que eu aprovei ainda com Marcelo Deda, prefeito, durante todas as gestões de Edivaldo e de Deda. Eles mantiveram a lei, aí João Alves revogou quando virou prefeito e os shoppings voltaram a cobrar. As universidades também não podiam cobrar. A proibição de cobrar calção em internações de emergência, que era uma prática, né? Deixa um cheque aqui Sim. para que você faça isso, para que você possa ser atendido, depois resolve. Isso é contra os ditames da medicina, os compromissos do Código de Ética da Medicina e contra o Código de Defesa do Consumidor. É totalmente abusivo e vários outros projetos. Mas na grande maioria das vezes é um exercício você achar uma exceção dessa. Por exemplo, a gente consegue nas questões de pautas sociais. O uso do nome social para o servidor público transexual foi uma lei de minha autoria lá atrás, em 2007, quando nem se falava efetivamente na possibilidade da pessoa trans
mudar o documento. Eu consegui que elas ficassem com esse nome, consegui, junto com a vereadora Rosângela, que pudesse ser incluído o companheiro ou companheira homossexual como dependente do Aracaju Previdência, ou seja, foram algumas propostas que eu consegui efetivar, mas na maioria das vezes a competência é fiscalizadora, é de apertar o freio ali para que abusos não sejam cometidos. Perfeito. Você tem esse viés, e aí eu conheço bem, porque acompanhei Câmara há muitos anos, escrevendo política no Jornal da Cidade, e conheço bem esse viés, não só seu, como do seu pai também, mas seu, sobretudo, de fazer matérias, fazer proposições que atendem às chamadas minorias. Eu não gosto muito Sim, desse termo, mas sim. é real, né? A comunidade LGBT, por exemplo, LGBTQIA+, P, enfim. As mulheres, as Sim. crianças. A gente está promovendo agora a instalação do protocolo antirracista Sim, para as lojas de departamento e lojas de grande porte de Aracaju. Esse protocolo, na verdade, é a exigência de um treinamento para os funcionários, sobretudo seguranças dessas grandes lojas. Não vai ser exigido das lojas menores, claro. Isso é citar essas grandes lojas de departamento, como Ferreira Costa, Riachuelo, Extra, onde se existe uma prática de que o segurança sempre vai seguir a pessoa negra que entra na loja, né? O critério dele de suspeição de quem é a pessoa potencialmente criminosa, ela remontando até às teorias antigas de Lombroso, é a cor da pele. E isso tem gerado muitos problemas, inclusive em São Paulo, recentemente ocorreu o assassinato de um rapaz negro pelo segurança, que foi confundido pela cor da pele, que ele estava roubando alguma coisa, depois se verificou que não existiu nada. Foi uma das maiores indenizações, salvo engano, acompanhei R$ 1,5 milhão a loja foi obrigada a pagar a família, mas não traz a vida do rapaz de volta. A nossa ideia, a gente está contando com a parceria do Senac, para que o Senac seja o promotor desses cursos e a lei deve ser implementada dentro em breve. muito bem. E assim, quando você promove com as grandes, naturalmente as pequenas começam a observar melhor isso também e se adequarem, né? Sim, sim. Ficarem mais atentas É, a esse comportamento que, infelizmente, vou chamar aqui de, entre aspas, natural das é pessoas, né? verdade. Então, Elber, essas matérias atendem bem a essas comunidades, essas populações menos aquinhoadas financeiramente, né? E mais marginalizadas, naturalmente marginalizadas por todo um perfil social que nós temos, mas, ao mesmo tempo, nem sempre essas proposituras, essas leis não diria colocar, são sancionadas, elas existem, mas nem sempre elas funcionam. Como Sim. vocês conseguem acompanhar isso, fiscalizar para que, de fato, chegue a quem interessa? Na verdade, cobrando, né, e motivando, impulsionando esses segmentos sociais a cobrarem a efetivação da lei, né? Aracaju, durante muito tempo, teve uma lei de incentivo à cultura, que foi de autoria do próprio prefeito Edvaldo Nogueira, salvo engano, quando ele foi vereador. Mas nunca nenhum prefeito, inclusive ele, motivou a lei ser um instrumento de inovação. E, curiosamente, acabou utilizando leis feitas por outras pessoas. Então, o ex-vereador Daniel Fortes, ele fez uma coisa muito interessante na última passagem dele pela Câmara, depois ele foi sucedido pela filha dele, a Daniela Fortes, mas ele chamava Fórum Aracaju com Lei. Ele dizia uma coisa interessante: eu não preciso criar mais lei, aqui tem muita lei criada que não está em uso, que não se efetivou, que não se concretizou. E era um projeto muito interessante, porque a assessoria dele fez um garimpo lá nos arquivos da Câmara e resgatava tudo que eles achavam interessante e que caiu no esquecimento e que não era colocado em prática. Daí a importância da população estar atenta ao que acontece nas casas legislativas e não só isso, atenta aos parlamentares, aos representantes do povo, seja na Câmara de Aracaju, seja em qualquer município do Sergipe ou do Brasil, seja na Casa Legislativa Estadual, que é a Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, no Senado. Magna, na verdade, eu acho que o Brasil tem um fenômeno que é interessante e é lamentável ao mesmo tempo. O povo brasileiro ele valoriza o voto do executivo. O cidadão pega fogo, sai na briga, se brincar, sai na mão pelo candidato a prefeito dele contra o prefeito do outro, o governador de um contra o governador do outro, o presidente nem se fala nessa eleição aí, Lula-Bolsonaro, mas essa mesma pessoa que é apaixonada desse jeito, se brincar, ela sequer lembra em quem ela votou para deputado federal, para deputado estadual. Eu brinquei com um amigo meu, ele dizia, não vou dizer os nomes aqui para não incentivar
polarização, mas ele dizia que não votava num candidato X para presidente porque ele era um homem honesto. Mas aí, quando eu perguntei em quem ele votava para deputado federal, quando ele me diz, quase que eu caio para trás, eu digo, cadê a coerência do Sérgio Sachet? Ah, mas deputado é outra coisa. É como se fizesse assim, a pessoa vota no vereador, no deputado estadual, no deputado federal, para ajeitar a vida dele. Sim, infelizmente. O prefeito o prefeito, o governador, os cargos executivos, ele vota pelo que ele pensa. Geralmente, ultimamente, a pauta de costumes começou muito a direcionar esse tipo de voto. Sim. Só que a pessoa se esquece que essa função fiscalizadora, ela é essencial. O que eu vi muito uma coisa curiosa. Eu vi muita gente votar no presidente Lula e votar em parlamentares da bancada diversa. Sim. Isso gera a problemática que a gente tem hoje. Lula com a minoria, com a dificuldade imensa de aprovar quase tudo. Da mesma forma, isso aconteceu lá no início do governo Bolsonaro, onde Bolsonaro se elegeu, mas não elegeu a maioria dos parlamentares. Então, essa desconexão do voto que existe... Eu lembro de Edivaldo Nogueira, quando ganhou a eleição, dos 24 vereadores, Edivaldo Nogueira elegeu 7 em 2016, na primeira eleição, quando ele foi aquela disputa acirrada com Valadares Filho, que a diferença foi 1 ponto percentual. O nosso lado elegeu 17 e a bancada de Edivaldo Nogueira elegeu 7 vereadores. É desconexo isso. É totalmente fora da realidade. Como é que você elege um prefeito e a chapa dele, que teoricamente, ideologicamente, tende aos mesmos projetos, a fortalecer aquela identidade de projeto político, só faz 7 vereadores? Uma coisa muito sem lógica. É muito desconexa das coisas. É a falta de valorização cultural do voto proporcional, do voto parlamentar. E entender a responsabilidade que esses representantes nas casas legislativas têm em relação à sociedade, né? Sim. Da fiscalização, da cobrança, da propositura que de fato faz sentido para aquela comunidade. Né? Cátia, hoje em dia não se tem desculpa mais de que eu não tenho tempo de acompanhar. Os instrumentos de acompanhamento dos mandatos hoje são vários. Você entra na página da Câmara, você sabe quem quem compareceu à sessão. Eu botei isso obrigatório, para no site ser obrigado a botar a quantidade de faltas de quem foi, de quem não foi. Hoje em dia transmite ao vivo pela TV Câmara, que é um canal de TV aberta, pelo canal do YouTube da Câmara. Enfim, tem jeito de fiscalizar absurdamente a atuação do seu parlamentar. Há que haver, principalmente agora, interesse da sociedade em fazer o seu papel. E se não consegue ver ao vivo, na hora em que está acontecendo, pode ver o gravado, que vai ter esse mesmo tom, isso que essa mesma clareza. Isso que eu estou dizendo, vou resumir numa historinha. Logo depois que acabaram as eleições, passaram as eleições de 2020, eu estava num restaurante jantando e uma pessoa amiga chegou, conhecida, uma figura conhecidíssima da sociedade, chegou para mim: Elba, meu filho, eu quero que você resolva um negócio meu. Não foi dele, era uma estátua de uma grande figura, que eu não vou lembrar agora, pública, aqui numa praça que estava abandonada. Aí eu disse: doutor, eu não estou mais na Câmara, mas eu vou falar com algum amigo que possa ver isso. Aí ele disse: você não está mais na Câmara por quê? Você está secretário de alguma coisa? Não. Eu disse: não, doutor, eu perdi a eleição. Faltaram 64 votos para ganhar a eleição. Ele olhou para a esposa: fulana, 64 votos, a gente conseguia pelo menos metade disso. E a gente foi à praia no dia e não foi votar. E eram pessoas esclarecidíssimas que admiravam meu mandato. Ele ficou extremamente constrangido. Toda vez que ele me encontrava, ele dizia: meu filho, eu não me contento que eu fui na praia e não fui votar em você. E vários amigos naquela eleição da pandemia foram para passeios, para resorts. E isso retratou-se, e aí não vai nenhum juízo de valor de demérito, apenas um registro. Naquela eleição, a Câmara se bairrizou nessa eleição. A Câmara hoje é formada de representantes de bairros, em quase sua totalidade. Por quê? Porque a classe média, a classe formadora de opinião, não foi votar. Sim. Eu percebi muito claramente quando eu cheguei no Colégio Ateneu para votar, 1h da tarde, não tinha um pé de pessoa lá dentro. E o que é bom, esse bairrização, como diz você, Sim. é interessante também. As comunidades ficam representadas. Exato. Isso é um ponto positivo. E se o parlamentar tiver compromisso, não só com a comunidade dele, mas com o entorno, sem dúvida alguma, presta um serviço indiscutivelmente muito bom. Não é? Sim. Falando em serviço muito bom, você foi autor de um projeto. Eu vou falar, na verdade, um pouquinho mais tarde, mas vou só pegar aqui uma outra questão. Na sua concepção, a qualidade
legislativa no atual mandato, na atual gestão, na atual legislatura, melhor dizendo? Porque há Se há muito que falava qualidade, assim. Sim, sim. legislativo de oposição, de participação legislativa, de tudo. Porque a minha pergunta, porque há muito se discutia que a Câmara não tinha qualidade, que a Câmara era um puxadinho da Prefeitura, onde o prefeito tinha total ingerência. E hoje a gente percebe tem uma outra percepção, o vereador Fabiano Oliveira passou por aqui, o vereador presidente Ricardo Vasconcelos também, e trazem, vereador Breno, e trazem um outro olhar sobre essa mesma Câmara. Eu quero saber, Câmara, qual é a sua percepção? A minha percepção é que é uma boa legislatura. Eu só lamento uma coisa. Eu vivi a Câmara, não como vereador, mas acompanhando meu pai, câmaras que tinham parlamentares como Mendonça Prado, Goizinho, Antônio Samarone, onde se faziam inúmeros debates de altíssimo nível. Na época, Deda vereador, Deda prefeito e João Alves governador do estado, eu era da bancada de Marcelo Deda, os debates eram acirradíssimos, se ganhava as votações eu perdia por um voto, era tete a tete. Eu vejo hoje uma situação que é assim, eu concordo, tem ótimos vereadores. Você destacou aí 3 que são muito bons. Bittencourt, um vereador preparadíssimo, é um homem de uma cultura fantástica. E vários outros ali. A vereadora Emília é muito preparada. Ricardo Marques, com o poder de comunicação dele, faz um mandato interessante. Mas o que eu acho que foi muito ruim, em determinado momento, a relação com a prefeitura ficou tão tensionada com o executivo que ela esgaçou de vez. A Câmara não deve ser subserviente, eu sempre critiquei isso. Mas eu acho que puxou a corda demais também dessa vez. E aí esgaçou totalmente a relação. Porque na prática, sabe o que acontece? Não existe mais aquele embate na Câmara hoje. O prefeito nem manda mais a bancada votar contra. Deixa aí que eu veto e pronto, e se colocar isso, e se questionar, eu vou para a justiça e derrubo pela inconstitucionalidade. E eu acho isso muito ruim, por quê? Porque aí o parlamento perde, porque a gente vive do debate político, da discussão, do embate, e está todo mundo nesse momento querendo sempre agradar. Por exemplo, agora recentemente houve um projeto da vereadora Emília, e falo isso sem nenhum demérito ao projeto dela, no qual ela colocou que uma lei para que a operadora de carro por aplicativo não possa mais excluir o motorista se houver uma denúncia de assédio, maus tratos e tudo mais, que antes tem que ir para a justiça, ficar comprovado que houve a denúncia. Eu suscitei isso. Gente, pelo amor de Deus, isso é de matéria de direito civil, a gente não tem competência para legislar isso, é um contrato de direito civil. Mas, assim, está no marasmo que, assim, ninguém quer se dispor com ninguém, passa tudo, vai passando tudo, o prefeito veta, aí volta, aí derrubam o veto, aí vai para lá. Eu acho que a gente migrou no movimento pendular tão absurdo que saiu de uma, entre aspas, subserviência e amém, para uma negação total, quase que total, um clima pesadíssimo. Eu nunca vi uma relação tão ruim de legislativo e executivo como eu estou vendo hoje na Câmara lá. Mas isso ao mesmo tempo esvazia o debate da Câmara, porque sem a parceria do Executivo, sem um mínimo de diálogo, de respeitabilidade, de conversa. Por exemplo, eu sou de oposição, mas eu liguei para o secretário de governo essa semana, eu disse, olha, eu queria conversar com um especialista de vocês aí do orçamento, porque eu quero fazer as emendas, apresentar minhas emendas impositivas, que é uma realidade que eu não vivenciei ainda, e eu vi que a maioria das emendas que foram rejeitadas foram por erros de confecção. Isso é... Não, vereador, se eu virar assim e tudo mais. Eu não acho que não tem problema com isso. Eu vou lá para discutir com ele tecnicamente onde eu vou botar os valores que eu tenho direito de encaminhar para obras para a sociedade. Se esgaçou tanto a relação que praticamente nem isso estão fazendo mais. Quando você fala que há um clima ruim entre executivo e legislativo, esse clima ruim se dá pela forma como hoje a Câmara tem se portado de não aceitar a imposição, a ingerência do gestor? Pelos dois lados. Também a prefeitura, a relação. Vamos ser sinceros. Edivaldo Nogueira tem os méritos dele e tem os outros problemas. Edivaldo é um bom gestor, não vou dizer que não é. Ele foi aprovado pela sociedade por ser prefeito 4 vezes. Será o prefeito mais longevo
da história, porque dificilmente alguém vai bater esse recorde, 14 anos e 8 meses de prefeitura, Sim. né? E tal. Mas o relacionamento pessoal com o mundo político não é o forte dele. Se fosse, ela era o governador hoje aí, Nunca foi, né? é verdade. Se fosse, ele tinha 44% das intenções de voto e a classe política vetou, entre aspas, a indicação dele pelo governador Belivaldo Chagas por esse trato difícil, vamos dizer assim. Então tem muita culpa do executivo também. Mas eu acho também que essa briga que veio do processo eleitoral, do prefeito com o vereador Nitinho, o Nitinho foi candidato a deputado federal, o candidato a federal do prefeito foi Luiz Roberto, e houve tensionamentos de brigas por tirar um tirou o cabo eleitoral do outro, e o Nitinho parece que foi reclamar o prefeito disse que era para isso mesmo, era guerra, então o Nitinho levou isso para raiva. Então isso esgaçou a relação com a Câmara e demais. Então eu acho que tem culpa dos dois lados. Tem culpa dos dois lados. E na medida do possível, eu sempre comento com os colegas que é louvável essa postura mais independente. Eu acho, até certo ponto, muito interessante, mas ela não pode ser... Ela tem que ser... Os poderes têm que ter separados, têm que ter autonomia, mas eles têm que ter harmonia, como a Constituição diz. Se não houver o diálogo, você não consegue botar em prática quase nada do que a gente faz. Né? E é isso que está acontecendo. O prefeito não executa as emendas e fica tudo aí. E qual é o impacto disso para a população? Não chega ao serviço. Não chega. Por exemplo, uma emenda que foi executada, e digo porque parabenizei ele muito, uma emenda que foi executada, que está de parabéns o vereador, está de parabéns o prefeito que executou. Então, o vereador Breno colocou parte dos recursos dele para subsidiar o transporte público no dia das provas do Enem. Então, teve ônibus gratuito para os estudantes no dia do Enem, né? Para quem se inscreveu no Enem e solicitou com a inscrição o passe, aquela coisa. Imagine, se a relação de Breno tivesse esgaçado com a professora dizia, eu não pago. Sim. Não pago. E esse benefício que foi tão importante ter chegado, chegou e vai ser sábado, acho que a segunda prova é domingo que vem agora, né? Eu não lembro se a segunda prova é domingo ou é sexta. Mas sexta-feira parece a segunda fase. E vai ter de novo a mesma possibilidade, com esse recurso direcionado pelo vereador. Quando a relação esgasta demais, as coisas ficam sem resolutividade. Sim. Aquela situação que... É aquela situação do início do governo Bolsonaro, que ele brigava com o presidente da Câmara, brigava com o presidente do Senado, não aprovava nada, ou então virava aquela confusão, que quando o auxílio emergencial, você está lembrado, Bolsonaro botou R$200, aí o presidente da Câmara disse, vai ser 400, é o Bolsonaro que botou, não, agora vai ser 600, ou seja, ninguém fazia conta mais. Sim. Os cofres públicos que aguentassem a guerra de vaidades entre eles. Sim, a guerra de vaidade é uma queda de braço infeliz que quem paga a conta é quem está na ponta, porque precisa desse serviço. Nesse caso foi até bom, né? Porque aumentou para a população. Mas e quando a briga resulta em não implementar uma política pública? Aí é uma tragédia. O que é muito comum, infelizmente, né? Você é defensor público. Sim. E você ainda concilia essa sua atividade com o parlamento, o que não seria obrigatório, pelo que eu sei. Só fala um pouquinho disso e como é que você consegue conciliar essas agendas. Eu teria a opção de ficar só em um e escolheria o salário maior, que é o de defensor público. Né? Mas eu gosto de me manter na minha atividade, Kátia, porque eu digo sempre, eu sou defensor público, eu estou vereador, eu estou político. Sim. Eu gosto da política, eu gosto de participar dos debates, eu gosto de influenciar nas decisões da minha cidade. Mas eu faço questão de dar expediente. Amanhã de manhã eu vou dar expediente, de 7 a 1 da tarde, lá no Fórum Gomecinho do Bessa, atendendo no GEFAS. A diferença de conciliação foi o seguinte, quando eu estava afastado da Câmara, eu exercia a minha função em 2 varas. Eu atuava na 24ª Vara Civil, que é Família e Sucessões, lá no 18 do Forte, naquele fórum na Visconde de Maracaju, e também no GEFAS, aqui no Fórum Gomecinho do Bessa. Por conta da Câmara, ficou inconciliável permanecer nas 2 varas. Então, eu diminuí minha carga horária lá, você tem uma redução de salário, você diminui um pouco a carga horária, tirando a 24ª Vara, e continuo no GEFAS atendendo, porque o GEFAS torna-se mais fácil, porque são menos audiências. Né? A 24ª Vara são ações de família, e família tem muita audiência de tentativa de conciliação. Aí faz muita coisa. Eu estou aqui com o computador aqui embaixo, eu estava esperando você entrar e fazendo processo aqui. Aí
essa dinâmica é muito boa e eu gosto porque me mantém perto do público, me mantém entendendo os problemas que estão afligindo a população. Isso é muito bom, porque a política nos bota numa bolha. De vez em quando a gente fica pensando que o mundo é o mundo da política e a gente começa a ver que quando a gente tem outro viés, outra visão, a gente vê que a sociedade, na verdade, está preocupada com outras coisas mais urgentes, mais necessárias, e a gente fica achando que um debate meio provinciano de política é o que importa. Verdade. A propósito, o que é que você pensa, qual é a sua percepção sobre as pessoas que adotam a política como profissão? Elas não fazem mais nada na vida, não tem nenhuma... Se acabar o mandato, acabou o cidadão, porque ele não sabe fazer nada além daquilo. Ele não tem profissão, ele não tem de onde tirar recursos para sobreviver. Qual é a sua percepção sobre isso? Querida, eu acho que é uma aposta muito arriscada, né? E dependendo do caráter da pessoa, você se coloca numa situação que a cada 4 anos, vou usar um termo popular, a cada 4 anos o cara vende a mãe para não ficar desempregado. Porque eu sinto, né? Eu sinto o desespero de algumas pessoas que são políticos profissionais. Quando chega perto de uma eleição, eu não posso perder de jeito nenhum. Muitos pedem empréstimo agiota, milionários. Eu fico pensando, meu Deus, se esse cara perder essa eleição, como é que ele vai pagar isso? Então, assim, E muitas vezes não paga mesmo, né? Paga política a gente tem que ter muito cuidado, porque senão ele vira um vício de aposta. Ela vira um vício de aposta. E quantas pessoas eram... no inconsciente popular, se diz o seguinte, política é meio de enriquecer político. Mas eu lhe digo aqui de certeza, a maioria quebra. Sim. E, sobretudo, se o cidadão tinha patrimônio, eu conheço vários, não vou citar aqui nomes por questões éticas, que eram muito ricos, entraram na política e caíram, e quando foram extirpados pela última derrota, não tinham quase nada. Porque perderam a mão, né? Perderam o senso. Exato. Até onde poderiam ir com decência, né? Exato. E outra coisa, você tem que ter uma noção do que aconteceu. Eu disputei a eleição em 2018 para deputado federal, fiquei como primeiro suplente. E na reta final, meu pai, meu filho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, meu pai não fazer mais nada. Eu fiz a campanha boa, eu mostrei para a sociedade o que eu fiz, mas eu não vou entrar em loucura de fazer grandes investimentos financeiros nisso, porque eu já fiz o cálculo. Se eu ganhar vai ser apertadinho, ou eu vou ficar primeiro suplente. Deixa ver o que acontece. Porque também você não pode jogar a sua vida fora. Tem gente que vende casa, penhora a casa que mora, penhora a casa que mora, vende o que não tem. É uma loucura. Eu acho que a sanidade mental tem que ser muito preservada na política, para não enlouquecer. Mas essa loucura toda justamente porque não tem onde se segurar caso perca. Sim, é verdade. Você tem uma vida fora da política, né? Exato. Como a maioria tem. Exato. Mas muitos não têm. Tem uma pergunta aqui muito interessante do professor Chico. Chico tem um canal aí de política muito interessante. Ele pergunta o seguinte: o que os vereadores podem fazer para que as novas gerações se interessem por política? Eu não digo só os vereadores. Eu acho que a sociedade como os políticos como um todo devem cada vez mais fomentar. A Câmara tem um projeto muito interessante que é de visitação de crianças às escolas. Semana passada foi um grupo de crianças do Santa Maria, de um dos colégios do bairro Santa Maria. E isso é muito interessante, porque as crianças adentram o plenário, passam o dia com a gente, veem as discussões, acompanham os debates e saem daquela visão que muitas vezes a criança está em casa e aquele comentário normal que surge na sociedade, que nada, esse político é corrupto, isso não faz nada. E político trabalha muito mesmo. Eu saí da sessão. Hoje eu tive sessão até 1h da tarde, saí, almocei rapidinho, resolvi 2 coisas de pessoas e eleitores que me pediram a razoabilidade de questões de saúde e tudo mais. Cheguei em casa 3 horas, como eu estou meio gordinho, eu estou agora com o personal tentando perder uns quilos. Depois voltei, sentei aqui para fazer processo, eu só fiz aqui levantar a cabeça e ligar aqui. Estou aqui, vou continuar fazendo processo até altas horas aqui, e amanhã tem expediente. Um político trabalha muito. Trabalha. Se tiver compromisso com a população, tem muito o que fazer. Deixa eu só refazer. Tem várias pessoas aqui participando, inclusive Cristina, dizendo o seguinte: faz isso porque sabe que o ganho é maior. Vem dinheiro fácil. Mas eu quero registrar uma participação aqui de Lisboa. Valdemir Lopes, 16. Estou aqui em Lisboa
quando foi notificado da sua live. Obrigada, olha que maravilha, né? Que legal. Aí Cristiano está aqui, vendem a mãe, vendem as empresas públicas. É, Mas vamos lá. Tem mais perguntas da nossa audiência aqui para você, mas eu quero perguntar o seguinte: a partir de 2016, com o seu terceiro mandato, você passou a ser opositor do prefeito Edivaldo Nogueira, né? sim. E aí, claro, tornou essa discussão ganhou muito corpo e você ganhou uma notoriedade maior com aquele seu projeto de lei que estabelecia que o IPTU fosse calculado com base no índice inflacionário. Isso contrariando aquela tese do prefeito que na campanha disse que não aumentaria o IPTU, mas quando ganhou a eleição fez exatamente o contrário. Como é que foi essa relação e como é que tem sido hoje essa relação com o prefeito Edivaldo Nogueira? Na verdade, esse processo continua. A prefeitura já perdeu todos os recursos. Eu ganhei em todas as instâncias. Falta uma única. O último recurso, que é um agravo interno, está na mão do ministro Fachin. Eu vi isso semana passada. E eu tenho quase certeza que até o final do ano que vem a gente vai ganhar definitivamente essa situação. Olha, a relação é muito respeitosa. Eu não parei para conversar com o prefeito de lá para cá. Eu apenas tenho uma coisa. Eu tenho que espremer um limão e fazer uma limonada gigante, porque eu tenho 1 ano e 4 meses para transformar em 4 anos. O que eu deveria ter feito em 4 anos, porque me foram tomados 2 anos e 8 meses do mandato, por conta dessa fraude praticada pela direção do PSC. Sim. O que acontece? Eu não quero encaixotar meu mandato. Naquele período eu tinha 4 anos de mandato. E a oposição naquela linha de enfrentamento, que é a linha que o líder sempre exerce, está muito bem representada pela Emília, o Ricardo Marques também atua muito bem nisso. Achei legal. Achei legal. Achei ela uma mais light. Mais light. Mas a Emília e o Ricardo são mais... Até porque a Sheila tem uma bandeira bem específica, né? E a questão do câncer, dos problemas de saúde, da política de saúde, isso. O que eu quero ver? Eu quero fazer meu mandato com independência, fiscalizando efetivamente, cobrando a prefeitura como eu tenho feito, e atuando, e sobretudo saindo dessa coisa, porque a Câmara está numa situação assim, você tem 3 que são situação, 3 que são da oposição, e no meio você tem um grupo aí, o grupo dos 15, mais ou menos, que fica numa situação de conversar com um, conversar com outro, se reúne com o André Moura para ver se vai para o grupo do André Moura, se reúne com fulano e tal. Eu tenho um lado. Meu lado é o lado do PSB, meu lado é o lado da esquerda. Ponto. Então, não dá para eu ficar ligado a uma situação desse grupo, porque é uma outra situação. E a oposição em situação já estão muito bem representadas, a situação pelo Vinícius, pelo Bittencourt. Então, o meu papel vai ser de continuar sendo propositivo, discutindo, trazendo emendas. Vou colocar minhas emendas todas para entidades de caridade e para obras em comunidades que estejam necessitando. Vou direcionar todas para esse fim, inclusive as de saúde, que são metade do valor, e transformar o mandato de forma mais visível possível. Elber, relação PT-PSB. Você falou aí da relação com o prefeito, oposição, mas uma oposição responsável, equilibrada, que é muito bom para a população, sobretudo. Com o PT, tem aí digamos que uma divisão desse partido, que aliás é histórica. A divisão do partido do PT é a coisa mais comum do mundo, né? Tem uma ala aí que apoia o PSB, que acolhe o PSB, convive bem com o PSB. Ali a prova disso é que o ex-deputado federal Valadares Filho está no governo federal hoje, levado por Márcio Macedo, representa o governo federal em eventos, inclusive aqui em Sergipe recentemente. E tem uma outra ala que odeia o PT, o PSB, quer ver pelas costas. Como é que é isso? Como é que funciona isso na sua cabeça? Que PT é esse e qual lado o PSB fica? Olha, inicialmente, antes de começar a responder, eu quero dizer que eu admiro muito o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que talvez seja a única sigla brasileira partidária que é um partido na essência, por conta até dessas confusões, desses embates internos de segmentos de correntes. A priori, eu quero dizer que o PSB de Sergipe, sobretudo, é muito parceiro e é muito agradecido ao Partido dos Trabalhadores pela parceria que foi firmada em 2022, ocupamos a chapa majoritária,
tivemos como candidato a governador o Rogério Carvalho, e tivemos a honra de ter como suplente o Márcio Macedo, que é o atual ministro do Gabinete da Presidência da República, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Veja a importância que foi o Márcio nessa eleição. O Valadares Filho atingiu quase 300 mil votos, na eleição de um voto só para senador. Foi uma votação acachapante, a despeito de não ter sido eleito. Foi uma votação que o coloca de novo no quadro político como eleitor de grande densidade eleitoral. Isso é um fato. Pronto, ponto. O que existe agora é a briga interna do Partido dos Trabalhadores, já visando os próximos pleitos. Ficam aí esses posicionamentos, essas questões. O PSB vê isso de forma muito tranquila. A posição do PSB é clara. O PSB mantém uma boa relação com o senador Rogério Carvalho, sem problema nenhum. Mas o PSB tem que ter uma noção do seguinte: quem abraçou mais de perto o partido, até pela relação construída durante a campanha, foi o grupo ligado ao ministro Márcio Macedo, ao que eles chamam de CNB. E dentro disso, nossa relação se tornou, além de uma relação política, uma relação pessoal. Eu me tornei muito amigo de várias pessoas do grupo deles, e vamos caminhar junto. Isso não me impede de ter uma boa relação com o Camilo, que é de outro segmento do PT, com o pai dele, o João Daniel, e tem uma relação boa com o Silvio Santos, que é do grupo ligado ao Rogério hoje e tudo mais. Dentro dessa discussão, eu acho que essa discussão hoje, Magna, Kátia, estou falando da sua charada, sobrenome. Eu acho que essa discussão hoje passa mais por um discurso de retórica, visando as outras eleições, do que outra coisa. Porque vamos raciocinar. A discussão maior hoje que se tem nesse debate, que fazem até uma risingaria com o PSB um pouco, vocês estão muito próximos, entre aspas, do governador Fábio Mitidieri, vocês são muito amigos. Eu, particularmente, sou muito amigo de Fábio Mitidieri, mas na hora da política eu votei em Rogério, participei da coordenação da campanha de Rogério. Eu fui para a televisão pedir voto para Rogério. Isso não me impede de ser amigo de Fábio Mitidieri. Continuo sendo amigo dele. Ontem conversei muito com ele numa conferência de assistência social, conferência estadual, falando do Botafogo, que está azarado pra caramba. E ele dizendo, vou perder o título brasileiro. Eu tenho essa relação com ele. Como o Valadares Filho também tem. Foram deputados juntos, somos amigos. E aí eu fico... há uma coisa de incoerência. Dizer porque é o seguinte, porque eles são amigos porque andam juntos. Andam juntos e o partido, o PT, faz oposição ao governo Mitidieri. O Rogério Carvalho não era senador e não tinha amizade com Flávio Bolsonaro? Isso é noticiado em sites, em tudo de cunho nacional? Aí vamos lá. É porque é contraditório, porque o Fábio Mitidieri trabalha pela venda da DESO, que o PSD é contra. Hoje eu fiz o discurso na Câmara sobre isso. É contraditório? Mas o Rogério não é do PT e não votou a favor do orçamento secreto do Bolsonaro. E eu estou dizendo isso de um lugar de alguém que votou no Rogério, tá? Não estou colocando questionamento. Eu estou dizendo apenas. Ou seja, quando serve para mim, eu posso fazer. Aí o outro, quando não serve, aí o outro não pode. E o que eu acho que o Márcio está fazendo é muito pouco comparado ao que foi feito lá atrás. Votar no orçamento secreto, ser o voto de Minerva do orçamento secreto. A relação de amizade com Flávio Bolsonaro é pública. E aí tem umas coisas que, com todo respeito, eu não entendo. O professor Dudu grava um vídeo dizendo que o Valadares Filho não seria a pessoa mais indicada para vir representar o governo federal no anúncio do empréstimo de 500 milhões de reais para a Prefeitura de Aracaju. 8 meses atrás, estava na campanha para Valadares Filho ser o senador da chapa. Entendeu? Então, são coisas assim que são... Eu acredito, como eu sei que são pessoas muito inteligentes, que pensam política, que têm ótima formação, eu acredito que é discurso de retórica. É um discurso de retórica para se posicionar estrategicamente para as eleições. Porque se você for levar... Para pegar o que tem pouca memória. Exato. E para ver se a pessoa esquece do que aconteceu 8 meses atrás, né? E tal. E coloco isso com grande tranquilidade, dizendo que estarei no projeto que será encampado pelo Partido dos Trabalhadores em 2024. Trabalharei, claro que é uma autonomia do próprio Partido dos Trabalhadores decidir isso, mas o PSB, como membro dessa coligação majoritária que deve ser, trabalhar lá para que o nome escolhido seja o nome da Helena Aquino. Esse é o nosso desejo, a nossa intenção.
é porque nós avaliamos o contexto político com o resultado eleitoral que a Eliane apresentou em 2022, com a campanha, com todas as problemáticas, se discutia que se ela estava elegível, se não estava, o que participou, bom que se resiste, que a inelegibilidade dela era o que participou de uma reunião fora do prazo, e uma reunião do Conselho do Estado. Mesmo assim, tendo feito 20 dias de campanha, a Eliane teve quase 70 mil votos. Foi a deputada federal mais votada de Aracaju. Então, ela se credenciou. Com essa sua fala, isso. você responde aqui a perguntas de vários internautas, dentre eles a Angélica Andrade Costa, o Ariel Marques e o Marcos Antônio da Cruz, respondendo essas perguntas. A minha pergunta agora é, o PSB comporá essa chapa ou vai apenas deixar as coisas acontecerem para mais adiante decidir? O PSB quer que essa chapa seja vencedora. E está disposto a participar e está disposto também a se... Eu digo a participar na composição como sim, vice, nesse caso de Eliane, que é o que vocês defendem como nome. Possível, sim. É possível, sim. Claro que para qualquer membro do PSB, para mim, seria uma honra ocupar uma chapa com a Eliane. Mas também o PSB não fecha a questão sobre isso. Se surgir uma ampliação de aliança que torne essa chapa mais competitiva, o PSB não vai botar faca no pescoço de ninguém e dizer isso. O nosso compromisso é com esse projeto político de esquerda. E digo claramente, não estou arrependido de ter votado no senador Rogério, a campanha foi muito bonita, foi muito propositiva, foi muito intensa, tanto que foi resolvida ali milimetricamente nos 2%. Eu só digo quanto a esse tipo de debate, que ele é um debate que não dá mais, a política avançou, as pessoas hoje... Não dá para você fazer mais discurso só de retórica, porque os meios de comunicação lembram toda hora da gente do que aconteceu semana passada, um mês atrás, 2 anos atrás. Então, é claro para mim que tudo isso vai se resolvendo e que são debates para fincar a posição, talvez ficar mais perto da militância, se reaproximar, porque são posturas que quando o Rogério pôde, ele teve. Talvez não possa ter hoje. O PSB apoia o nome da Eliane Aquino se for o nome escolhido pelo PT como candidata a prefeita de Aracaju. Sim. Elber, estamos encerrando a live, porque daqui a pouco o Instagram nos expulsa. Então eu quero lhe agradecer muito por participar da Casa de Seu Papo, colocá-la à sua disposição para quando quiser voltar. Não tem nem tramela na porta, viu? É só entrar e sentar e a gente conversa mais vezes. Então, muito obrigada por sua participação e agradecer também a nossa audiência, a minha audiência e a sua audiência por estar aqui conosco até agora. Eu que agradeço, querido. Um abraço a todos que acompanharam aí a nossa live do Casa de Supapo e que vão assistir depois, né, no podcast, que vão assistir pelo canal do YouTube. É sempre um prazer. E nossos canais de comunicação é o @ElberBatalha e no Facebook é Elber Batalha Filho. A página pessoal do Facebook é Elber Batalha também. À disposição de todos para que vocês contribuam com ideias, com sugestões de projetos, para que cobrem também posturas. É sempre bom ser cobrado, porque às vezes a gente pode estar meio distraído numa postura assim e o puxão de orelha é sempre necessário e é sempre bem-vindo. Se for para o bem, para melhorar, é muito bom. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Um cheirão, sucesso aí no Casa de Supapo. Para nós. Obrigada. A você que nos acompanhou, grande abraço. A casa fica por aqui, mas semana que vem, toda quinta-feira, às 20 horas, tem novo convidado e um novo episódio aqui na Casa de Supapo. E não esqueça, hein? Segue a gente no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn, Spotify e YouTube. Grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.